poder adorar ao Senhor. Agradeço aos irmãos que me felicitaram com feliz aniversário, obrigado de coração. Entrei nos 30, hein, irmão? Irmão, 30 anos não é fácil, hein? Glória a Deus. E eu estou cheio de vigor, cheio de forças de Deus na minha vida. Hoje nós vamos ter almoço especial lá na casa da Daiane, esposa do Damião. Cadê a Daiane? Ó, tá lá atrás, ó. Hoje é aniversário da Daiane. Amém. É paz, amor, saúde, muita luz. É hora agora de receber as bênçãos de Jesus. Qual que é o endereço lá mesmo? É no Perialto, fica tranquilo. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra que está no primeiro livro de Samuel. Cadê o bagulho, mano? Primeiro livro de Samuel é o capítulo de número 17. Você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, viu? Deus abençoe sua vida. Sabemos que tem algumas pessoas. Sejam muito, muito bem-vindos. É bom recebê-los aqui. Amém. Muitos irmãos estão de viagem ainda. Outros estão viajando na maionese. Mas está tudo certo. O importante é que nós estamos aqui. Domingo passado nós fomos ministrados no capítulo de número 16 do primeiro livro de Samuel, e lá nós podemos aprender aqui, através da pastora Arlete, que quando você recebe uma unção da parte de Deus, algumas características, elas se tornam evidentes na sua vida. E a pastora Arlete nos ensinou que essas características, a primeira característica de alguém que Deus olha e fala, olha, você vai ser a pessoa em que eu vou ungir, e vou estabelecer, e vou enviar, e vou fazer com que, através de você, proezas sejam realizadas. A primeira característica é o compromisso. Então, eu fiquei meditando na palavra do Senhor nessa semana sobre isso, e a gente percebe muito que nós vivemos dias dificílimos, onde as pessoas, elas são rasas no que diz respeito ao comprometimento. Você quer ver uma coisa? Infelizmente, hoje, quando as pessoas fazem um compromisso de casamento, as pessoas já deixam registrados lá no alvará, na nota, no ofício, no tabelião, no registro, de que a comunhão ali, ela tem que ser parcial nos bens. Não pode ser mais comunhão total nos bens, tem que ser parcial. Porque esse casamento, ele tem um prazo de validade. Então você começa a perceber que a própria lei começa a estabelecer critérios, porque os relacionamentos, os compromissos, eles se tornaram rasos. Antigamente, eu sou de 1976, então se você fazer a conta rapidinho aí, você vai saber a minha idade. Eu me lembro que, algumas décadas atrás, quando você chegava para um parceiro, para um amigo, e dizia para ele assim, ei, você é meu parceiro, estou fechado com você, estamos juntos. Ah, irmão, isso era verdade. Você poderia contar com aquele que... Eu me lembro que eu estudava aqui, nessa escola, e
eu tinha um amigo, ainda tenho até hoje, e nós éramos muito parceiros, amigos mesmo. Então, quando eu fazia alguma proeza, alguma presepada, ele é tipo daquele cara que ele passava um pano para mim. E a recíproca era verdadeira. Quando ele aprontava algo, eu estava junto, passava um pano para ele. Teve uma determinada situação que nós levamos uma bola de futebol para a sala de aula, não podia, e nós levávamos a bola escondido, porque na hora do recreio, do intervalo, a gente queria jogar futebol, queria jogar bola, e pensa, tudo perna de pau, só que o recreio parecia que naquele dia demorava para chegar, e a professora, não sei por que, contas d'água, resolveu ir na diretoria fazer alguma coisa, buscar alguma coisa, e eu lancei a bola, dentro da sala, todo mundo estudando. E do jeito que eu lancei, ele pegou, bateu de primeira, bateu na luz, e a luz caiu e quebrou. Plá! Essa luz fluorescente. Quando a luz quebrou, aquele pânico dentro da sala, a professora entra, e aí, esse meu amigo, ele já tinha alguns registros no livro da escola, só faltava mais um para ele capar o gato. Aí a professora já foi nele, né? Tenho certeza que foi você. Aí, não, professor, foi eu. Foi eu que trouxe a bola. Então, existia um compromisso de lealdade. E hoje a gente vê que os compromissos são muito rasos. Quando a gente fala de compromisso espiritual, com a família espiritual, a igreja, nós vemos que, não a grande maioria, mas parte, o compromisso ainda é muito raso. O compromisso ainda, ele é trocado por qualquer outra coisa. Nós temos um compromisso de nos reunirmos aqui num culto de domingo. E, às vezes, nós percebemos que o compromisso é trocado, eu tenho que fazer compra no domingo. Vou fazer compra no domingo? Que compromisso raso é esse? E aí, às vezes, me manda uma mensagem, pastor, nós estamos juntos, viu? Aí eu falei, só se for na compra do domingo. Porque, espiritualmente, nós estamos distantes. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos, para você entender que, quando Deus chama alguém, Ele olha no coração se realmente há um compromisso genuíno. Porque se não houver um compromisso genuíno dentro de você, Deus vai olhar para você e você vai ser só mais um. Aí você fala, Deus é ruim, Deus tem preferidos. Como nós estávamos discutindo no carro agora, vindo para cá, com a minha família, meus filhos, e falando, não, Deus tem preferido. Outro dizendo, não, Deus não tem preferido. E eu só ouvindo eles ali na discussão, e eu pensando comigo, se Deus tem ou não preferido, eu sei que Ele me escolheu, então eu sou preferido. Quero nem saber. Obrigado, filha. Obrigado, Ju. Compromisso nato aí, ó. Agora, eu ia usar esse trem aqui, mano, tá difícil. Ô, Clara, você me emprestou esse bagulho aqui, hein? Tô de raiva, eu vou te dar um de presente. Tira esse negócio de ficar desligando, ligando. Por favor, filha. É que são muitas páginas, aí eu ia imprimir e assustar vocês. Quis ver o bolo de pão e falou, oxe, hoje não vai acabar o culto. Então, primeira característica de alguém que Deus chama é o compromisso. Você que é casado, para os casados aqui vocês vão entender, quando você decidiu unir-se à sua esposa, ou a esposa decidiu unir-se à sua esposa, o que você fez com ela? Um compromisso de aliança. Você decidiu. E a aliança aqui, o anel, é simplesmente para simbolizar que você firmou um compromisso, sim ou não? A gente, quando vai fazer o casamento, o padre, ele fala, é na doença, é na alegria, é na tristeza, é em que circunstância for, né, irmã Lourdes? A irmã Lourdes que o diga, para aturar o irmão Roberto. Cadê o irmão Roberto? Não está aqui, está lá em cima, vou falar então do irmão Roberto. Irmão Roberto, oi? É? O irmão Roberto fez o café, o compromisso, e fez o café para nós e voltou para o trabalho. Mas o irmão Roberto, aproveitar que ele não está, o irmão Roberto era zica.
Antes de se converter, hein, irmã Lourdes? Era só o sangue de Jesus na causa. E por que a senhora ficou com ele? Por causa do compromisso. Tem um compromisso com o irmão Roberto. Agora é uma benção, né, irmã Lourdes? Agora dá até para casar de novo. 40 anos. Ah, irmã, a senhora tem que dar um troféu para ele. Oh, desculpa, ele tem que dar um troféu para a senhora. Amém? Compromisso. Eu preciso entender isso. Às vezes, deixa eu dizer algo para você, presta atenção. Você está num trabalho, executando uma função, e às vezes você está frustrado lá naquele trabalho, mas olha para você. Você é comprometido com a empresa que você trabalha? Ou você só vai lá por causa do salário que você recebe? Deus está te vendo lá, no seu trabalho. Ah, pastor, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Você os nossos adolescentes aqui, que são bênçãos, futuro dessa igreja, vocês precisam desenvolver relacionamentos genuínos. E não dá para ter relacionamento genuíno com pessoas que têm outro tipo de Deus que não é o seu Deus. Está comigo? Amém? Então, você precisa ter compromisso. Outra coisa, outra característica que Deus, Ele olha e vê naquele que Ele vai usar, se essa pessoa tem capacidade de submissão. O que é submissão? É colocar-se debaixo de uma autoridade. É colocar-se debaixo de alguém e aprender com esse. E nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas têm uma dificuldade violenta em se submeter. E aí acha que, não, eu me preparei para isso, eu estudei, você quer tripudiar em cima de mim, quer me tirar, você não sabe quem eu sou. Todas as vezes que você entrar numa discussão e ter a necessidade de dizer quem você é, você já perdeu. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que você precisa, se possível, fazer-se menor que o seu irmão. Isso chama-se submissão. Entrar debaixo, aprender com o outro. Às vezes a gente olha para pessoas assim, a gente fala, o que esse cara tem para me ensinar? Pois é, talvez ele tenha humildade que você ainda não tem. Talvez a história de vida dele é muito mais rica que a sua. Então nós precisamos aprender a submeter. Desligou de novo. E Davi, que era um jovem com o coração quebrantado, Deus vê nele isso. Um coração disposto a submeter. Então, características de alguém que Deus quer usar. Primeiro, compromisso, aliança. Segundo, submissão. Por que Deus não vai dar algo para aquele que não é submisso? Porque senão você vai pisar no outro. Porque senão você vai querer machucar o outro. Quem nunca falou aqui, se eu tivesse dinheiro. Nós que somos aqui do Perialto, né, tem muitos irmãos que não são, mas a gente sempre teve muita dificuldade com a polícia. Eu, irmão, até os meus 18 anos, eu morria de medo de polícia. Porque eu via a polícia entrando lá onde a gente mora, na favela, arrebentando com tudo, os caras vinham, né? E eu nasci com aquele sentimento de que, se eu fosse polícia também, eles iam ver. E aí eu comecei a perceber que foi desenvolvido dentro de mim um sentimento de não submeter à autoridade, porque eu vi algo. E infelizmente Satanás, ele é astuto, e ele quer pegar aquilo que Deus honra, que Deus estabelece como uma regra de fé para nós, para de alguma maneira deformar isso, e você não viver uma vida de bênção. E aí você não se submete. Não, eu não me submeto a ninguém, não. Eu não submeto ao meu pai, eu não submeto à minha mãe. O meu pai era um drogado, você acha que eu vou submeter a um drogado? Não, meu pai era um cachaceiro, você acha que eu vou submeter a um cachaceiro? Não, meu pai minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, você acha que eu vou... E aí você vai crescendo nisso, e vai vivendo a vida, e não se submete a ninguém, mas também não vira ninguém na vida.
Então é preciso haver submissão. E submissão é colocar-se debaixo da autoridade. O cristão, ele precisa ser submisso à palavra de Deus. A nossa autoridade é a palavra de Deus. Amém? E quando nós falamos aqui de submissão, se colocar debaixo da autoridade da palavra, ou se colocar debaixo da autoridade de alguém, não é para as pessoas pisarem em você, mas é para você entender que sendo assim você está glorificando ao Senhor. Amém? Eu trabalhei numa empresa por 17 anos, e eu me lembro de muitas situações de funcionários que nunca conseguiam nada, nunca avançavam, nunca eram promovidos, simplesmente porque não tinham um coração submisso. E saíam da empresa, iam viver em outros lugares, e aí você olhava assim, e estava lá, do mesmo jeito, nunca alcançou nada, porque não tem um coração submisso. Deus não permite o seu avanço, entenda, você precisa aprender a se submeter. Foi o que aconteceu com Davi, aquele jovem que está lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi poderia dizer para Jessé, que era o seu pai, eu tenho 7 irmãos, cara, tudo mais velho que eu. Cuidar de ovelha sozinho não é fácil não, pai. Tem lobo lá, tem urso, tem leão lá, pai. Manda o Eliabe, o fortão, manda o outro, manda esses caras, pai. Você não encontra isso no texto bíblico. Você encontra o quê? Um jovem submisso à ordem do seu pai. E ele ia cuidar das ovelhas. Então Deus o vê lá. E Deus, quando vê Davi e conhece o coração de Davi, a história nos conta que Deus então envia o profeta Samuel. Nós ouvimos aqui domingo passado. E Samuel vai lá, unge Davi, derrama óleo sobre a cabeça daquele menino. E aí a pergunta é, depois que o óleo derramou sobre a cabeça de Davi, tudo mudou? Agora ele se tornou o maioral dentro da sua casa? Agora, não. Agora ele começou a dizer, Samuel veio aqui e me ungiu, hein? Eu sou o ungidão, Samuel me ungiu. Não foi isso que Davi fez. Ele continuou debaixo da autoridade do seu pai. Aí a história conta que Davi, certa feita, está lá cuidando do rebanho, e vem um urso para pegar a ovelha. E quando esse urso se aproxima para pegar a ovelha, Davi, ele desenvolve uma técnica terrível, que é a técnica da coragem. Pergunta para o seu vizinho, você tem essa técnica? A técnica da coragem? A técnica da coragem, irmã, é o seguinte, eu fecho o olho e vou. O urso tentou pegar a ovelha, a história conta que Davi foi lá e pegou o urso e fiou a faca no urso, matou o urso. Como se não bastasse, depois veio um leão. E a história conta que Davi pega na juba do leão e também mata o leão, um jovem. Compromisso, submissão. Mas hoje eu quero conversar com você aqui no capítulo de número 17. E quando chega aqui no capítulo de número 17, nós já vemos um Davi crescido, mas que ainda não é notado por ninguém. Já foi ungido, já recebeu do Senhor a capacitação. E a Bíblia diz aqui no capítulo de número 17, eu não vou ler o texto para não perder muito tempo. Ô Flávio, obrigado, mano, valeu, esqueci a minha. Amarelinha, verde, ó Brasil, hein? Hoje é nós, Flávio, São Paulino. Obrigado, eu não enxergo. E aí nós vemos no capítulo 17, uma história maravilhosa. Quem já ouviu a história do gigante Golias e do Davi? Você que não fez nada, nunca ouviu? A maioria já ouviu, né? Essa história é fantástica. E eu quero encorajar você, pai, mãe, que tem o seu filho aqui conosco. Hoje, eles estão sendo ministrados lá com essa história do gigante Golias e do pequenino Davi.
Então, pai, mãe, pelo amor de Deus, nos ajude a ministrar o coração dos seus filhos. Quando você chegar na sua casa nessa semana, durante a semana, faça o culto doméstico. Tira um dia, 20 minutos que você fizer o culto doméstico. Relembre a história, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Conte para ele a história, pergunte para ele, coloque no coração dele a fé daquele menino. O seu filho precisa crescer em fé. Ele não pode simplesmente, num domingo só, estar aqui conosco, e depois a gente sabe que durante a semana ele vai passar a semana inteira na creche, na escolinha, e lá a gente sabe que não é a história de Davi que vão contar. E você precisa ajudar a gente a fazer com que essa criança cresça como alguém de fé, alguém que acredita no poder da palavra de Deus, alguém que tem no coração a palavra de Deus. Você sabia que o Davi, ele foi conhecido diante de Deus e está na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus? Então você tem que colocar isso no coração do seu filho. Filho, filha, que tal você se tornar segundo o coração de Deus? Só que às vezes a gente não faz isso, pai e mãe. A gente acha que, não, eu dou suporte, eu dou a comida, eu dou a bebida, eu dou a cinta, é o suficiente. Não, seu filho, sua filha precisa crescer crendo no poder da palavra de Deus. Precisa crescer olhando para você e vendo que você é um homem, uma mulher de fé. Ver você orando, orar junto. Antes de sermos crentes, observe o que éramos, o que fazíamos, e os nossos filhos estavam vendo aquele tipo de atitude. E infelizmente muitos até seguiram esse caminho de cachaça, de droga, de bebida, de prostituição, de um monte de coisa. Mas agora você se converteu. Agora você está em nova vida, você está crescendo, você está avançando, você está aprendendo. Então que tal o seu filho, a sua filha, seu neto começar a ver você orando? Que tal na mesa, quando você sentar, ao invés de você ficar aqui nessa porcaria, colocar isso do lado, e não, agora é a hora da gente, olha, Davi, um homem de fé, Deus honrou aquele homem, assim como Deus está honrando o pai e a mãe, assim como esse alimento que está na mesa, foi Deus que deu. Vamos ler um salmo, vamos orar, vamos buscar compromisso com a palavra, compromisso com a verdade. Você vai estar colocando algo dentro dessa geração. A gente tem que investir, irmão. Não deixe isso só a cargo aqui do domingo, é pouco tempo que a gente fica com eles. E a gente vê, eles oram, eles se quebrantam, e deixa eu contar para vocês, tem momentos que a gente pede para eles testemunharem. Preste atenção, pai e mãe. A gente ouve cada coisa que o cabelo fica em pé, hein? Você precisa semear, colocar a palavra de Deus no coração da sua família, dos seus filhos. E aqui no capítulo de número 17, então, nós vemos esta história do menino que venceu um gigante. Então, para te contextualizar, o que acontece aqui? O povo de Deus, Israel, é liderado por um homem chamado Saul. Guarda esse nome, Saul. Saul, um rei de Israel. Saul, quando chegou ao trono, ele não chegou ao trono simplesmente porque foi a vontade de Deus para que ele chegasse ao trono. Saul chegou ao trono do povo de Deus porque o povo começou a clamar diante de Deus, dizendo: dai-nos um rei, Deus. Todo mundo tem um rei. Por que a gente também não pode ter um rei? Então Deus, ele fica entristecido com essa demanda do povo, e Deus fala para Samuel: Samuel, o povo está querendo um rei, então escolhe um aí entre o povo. E o povo então fala: não, a gente quer escolher o rei, nós queremos escolher o rei. Então Deus fala: tudo bem, vocês querem escolher, então escolhe o rei. E o povo vai lá e escolhe o Saul. Por que o povo escolheu Saul?
Não é porque Saul tinha compromisso, não é porque Saul se submetia, não é porque Saul, não, escolheu Saul, sabe por quê? Porque ele era bonito. Ele era alto, forte, se destacava, falava bem, tinha uma capacidade de persuasão. Então escolhe Saul para ser o rei. Então está tudo bem, Saul, rei. E agora o povo fica feliz, temos um rei, todo mundo tem rei, a gente também tem rei. Mas o povo se esquecia de que sempre tiveram um rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Por que intermediário se eu já tenho um todo-poderoso sobre a minha vida? Mas o povo queria um intermediário. O povo queria alguém que falasse com Deus. Desde o começo foi assim. Quando Deus dá a oportunidade para o povo, nós aprendemos aqui, lá diante do Monte Sinai, para Deus falar diretamente com o povo. O que o povo falou? Não, Deus, não, Moisés, fala com Deus por nós. O povo sempre quer intermediário, é ou não é? Aqui não, mas eu conheço lugares que o povo quer profeta, o povo quer profetada, o povo sempre quer alguém para subir no monte por ele, alguém para orar de quinta-feira. O povo não quer orar, o povo quer alguém que faça isso. Sempre quer intermediário. Deixa eu dizer algo para você, você não precisa de intermediários. Você já tem Jesus. Amém. A Bíblia diz que o véu rasgou de cima a baixo. Agora a gente pode entrar na presença de Deus. Eu não preciso de ninguém sendo intermediário. Lógico que eu creio no poder da oração da família de Deus, a igreja. Lógico que eu creio no poder e na autoridade das minhas lideranças. E sempre que posso, peço para que orem por mim, me abençoem, coloquem a mão em mim. Mas eu entendi que agora eu posso entrar direto na presença de Deus. Amém? Se eu posso entrar direto, por que eu vou esperar chegar amanhã para me encontrar com o Fábio, para ele orar por mim? Eu oro hoje. Amém? Mas o povo queria um rei. Então, está aí o rei, Deus permite o rei, Saul é o rei. E chega um determinado momento que eles estão acampados de um lado e do outro lado estão acampados os filisteus, um exército numeroso. E de repente aquele exército acampado de lá, o povo de Deus acampado daqui, Saul ali no meio do povo, meio cabreiro, vamos, não vamos. De repente sai um homem lá de aproximadamente 3 metros chamado Golias. Eu fico imaginando quando Saul olha para aquele homem. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas não cabe. Eu fico imaginando, não precisa não, pastor, pode deixar. Eu fico imaginando Saul, e a história conta que Golias começa a caminhar no meio do povo. Pensa, gigante. A história conta que só a armadura, aquela parte, a couraça de Golias pesava 70 quilos. Meu peso, irmão. Fininho, hein? 70 quilos. A lança que ele carregava tinha mais 5, se eu não me engano. O escudo que ele tinha na mão tinha mais 3. Era quase 80 quilos só de equipamento. E vem aquele Golias. E coloca-se diante do povo de Deus. E Golias começa a falar assim: tem algum homem aí que possa lutar contra mim? Rapaz, naquela hora os soldados de Israel começaram a... E Golias: tem algum homem? Ô irmão, quem é homem aqui, homem? Sangue nos olhos. Ô irmão, nós somos homem. Qualquer coisa que desabilite a nossa honra, como é que você fica? Quando alguém vem e te desabilita a sua honra. Aqui no Brasil a gente tem aquela ideia assim: na cara de homem não bate não, hein mano, se bater na cara de homem tá ligado. Não é assim que a gente fala? E é verdade, irmão. Bate na cara de um sujeito homem para ver o que acontece com você. Mas Israel está lá. E Davi fala: tem um sujeito homem aí para vir lutar contra mim? Não aparecia um, irmão. Um exército de centenas, milhares de pessoas. E a história conta que Saul fez isso o dia inteiro. E por 40 dias Golias saía na frente daquele exército e desafiava o povo. Mas um belo dia, o Jessé, pai de Davi,
falou o seguinte para ele: olha, filho, os seus irmãos estão lá na frente da batalha, no fronte, e vai lá ver como é que eles estão, vai lá buscar notícia, mas não vai de qualquer jeito não, leve uns pães, leve alguma comida para eles, entregue lá, leve para Saul, para o rei. E Davi, humildemente, o que ele faz? Ele vai, ele não está sabendo de nada. E a história conta que quando ele chega lá, e ele começa a caminhar pelo meio do povo, do arraial, do fronte, ele percebe temor nos soldados de Israel. O povo está com medo, os soldados estão com medo. E de repente, o que acontece? A hora de Golias de novo, ele sai lá. E aí, tem um sujeito homem aí para lutar comigo? Ou é tudo? E ele começa a desafiar. Aquele que lutar comigo e me vencer, vai governar sobre a Filístia. Nós seremos seus escravos. Mas se nós vencermos, se eu vencer a batalha, vocês serão nossos escravos. Israel, Davi ouve aquilo. E na hora que Davi ouve aquilo, esse cara está tirando, mano. Garoto, jovem. E aí alguém, no meio do povo de Deus, fala assim: ei, você sabia que o rei falou, se alguém lutar contra, olha o desespero do rei, irmão. Se alguém lutar com Golias e vencer, o rei vai dar a filha. Olha, que rei pode dar a filha? Tamanho medo, tamanho espanto. Olha, ele diz que além de dar filha, a família desse que vencer não vai pagar mais impostos em Israel. Está livre de imposto. E aí Davi, o que é? O que acontece aí? Conta para mim. O rei disse, ele disse isso? Se vencer vai dar uma filha. Eu fico imaginando Davi, se eu caso com a filha, eu me torno na família real. Mas a história conta que Davi então vai diante de Saul e diz para Saul: quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Deus vivo? Como é que é isso? Esse cara não tem noção do que ele está falando. Desse lado aqui é o povo do Deus vivo. Desse lado aqui, é o povo do Deus vivo. Quem é o incircunciso para falar isso? Então Saul olha para ele assim, e aí Davi diz: olha, mande lá que eu vou lutar com ele. Irmão, eu fico imaginando Saul olhando assim, olha para o seu exército, tinha lá o Eliabe, o irmão de Davi, era alto, forte, tinha lá os outros. Davi, eu acredito que Saul olha assim e fala assim: filho, você não pode não. Se você ler o texto, e eu não vou ler propositalmente para você ler na sua casa com o seu filho, com a sua filha, com o netinho, com a netinha, você vai ver que Saul começa a aconselhar Davi: ô filho, vai não, você é um jovem, você não tem, esse rapaz aí a vida inteira ele foi treinado para ser um guerreiro, não dá para você. Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos diante de algumas batalhas da vida, e os conselhos que nós recebemos são estes. Você já se deparou com esse tipo de conselho diante do desafio que você se encontrou? Não, faz isso não. Você não tem condições. Você não tem capacidade para isso. Você não é habilitado para isso. E aí você se entristece, se acovarda e enterra o sonho. Quantos de nós? Eu me lembro que quando eu me matriculei na faculdade, isso foi em 2002, faz tempo, hein? Eu fui contar isso para um tio meu, e na expectativa de que ele se alegrasse, e talvez até me apoiasse para fazer o curso, porque eu não tinha condições. E sabe qual foi a resposta dele para mim? Isso não é para nós não, nossa família não tem ninguém formado. Não, vai trabalhar, cara. É trabalhar mesmo, não é trabalhar, é trabalhar. Vai trabalhar. Isso é coisa de rico. E eu confesso que quando ele falou aquilo, eu falei: será, cara? E aquilo ali foi
o meu combustível para ficar 4 anos. E todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava, eu preciso mostrar para o meu tio que comigo é diferente. Esse ciclo se encerra aqui. E de fato se encerrou. Depois minha irmã entrou para a faculdade, se formou, meus primos começaram a se formar, a minha família hoje é todo mundo doutor, ladrão, pastor, tem tudo. Na minha família tem de tudo, irmão. Tem de tudo. Por isso que você não pode mexer comigo, viu? Tem de tudo. Mas o ciclo se encerrou. E quantas vezes é assim comigo, com você? Foi com Saul. Não, Davi, você não. Quem que é seu pai? Não, meu pai é o Jessé. Quem é Jessé? Não, Davi fala, Jessé é o teu servo. O que Davi fala? Não, Jessé é um cara que se submete. Jessé mandou 3 caras aí que estão aí na linha de frente do seu exército. Jessé me mandou vir aqui para trazer esse bolo, esse pão para você. Esse é o Jessé. Um cara submisso. Jessé é o cara cujo Cristo tornou-se da linhagem de Jessé. Ô irmão, estou errado, professor? Então quantas vezes querem enterrar o seu sonho? Os desafios aparecem na nossa frente, e o que você fala? Não é para mim não, cara, não. Eu vou contar uma coisa que me aconteceu essa semana. Os irmãos sabem que nós estamos aqui no projeto Juntos Somos Melhores, e que a gente tem um terreno e a gente quer construir lá, para que a gente possa receber pessoas, curar pessoas, amar pessoas. A gente chama lá aquele lugar de refúgio do pescador. E a gente está trabalhando forte. Essa camiseta bonita aqui, ó, quando você adquire uma, você dá uma oferta, você ganha uma, você está dizendo, eu faço parte dessa obra, eu tenho um compromisso com essa obra. Eu tenho uma aliança com essa obra. E essa semana chegou o primeiro orçamento para fazer apenas a parte do átrio, que é o prédio maior, acoplado com a cozinha. Sabe quanto foi o primeiro orçamento, irmão? 300 mil reais. Não tem nem a piscina ainda. Na hora que aquele orçamento caiu assim no meu celular, eu olhei. Primeiro sentimento que veio. O que vocês acham? 300 mil. Onde nós vamos conseguir? Como? Quantas camisetas nós vamos ter que... Mas no mesmo instante o Espírito já gritou dentro de mim. Quanto maior o desafio, maior a queda do gigante. Quanto maior o desafio, maior é a conquista daqueles que creem no poder da palavra de Deus. E eu peguei aquilo, mandei para o pastor Antônio Carlos. E ele falou, é só o começo. É só o começo. Então, irmãos, constantemente os grandes desafios vão surgir. E pessoas talvez vão querer enterrar os seus sonhos. Mas você precisa recobrar a sua consciência espiritual. E assim como Davi se posicionou e falou, ei, quem é esse problema diante do meu Deus? Chegou o momento de você parar de apresentar os seus problemas a Deus. Porque crente é assim, ele tem uma dor de cabeça, o que ele faz? Ele vai lá e apresenta a dor de cabeça para Deus. Ele tem um câncer, o que ele faz? Ele vai lá e apresenta o câncer para Deus. Ele tem um problema financeiro, o que ele faz? Ele vai lá e apresenta as suas finanças para Deus. Tem que virar a chave, apresente o Deus para o seu problema. O problema vai aparecer, então Deus é poderoso. E foi o que Davi fez. Davi fala para Saul, Saul, deixa eu contar para você uma coisa. Eu pastoreio as ovelhas do meu pai, você sabia? E certa feita eu estava pastoreando as ovelhas, veio um urso para matar. Eu grudei no urso e matei o urso. Eu fico imaginando Saul, isso é história de pescador. Como se não bastasse o urso, Saul, veio um leão. Sabe o que eu fiz com o leão, Saul? Eu agarrei na juba dele e matei o leão. Então qual é o gigante que está diante de você, meu irmão? Qual é o gigante que tem que ser levantado diante de você? Às vezes é um problema que você luta há anos. É um vício. É uma situação difícil. É um problema familiar. Ei, chegou o dia de você apresentar o seu Deus para tudo isso. E virar a chave.
Então Saul fala para Davi: tá bom, já que você vai, eu vou te equipar. Já que você vai, não vai assim, né? Um pastorzinho, uma roupinha de campo. Não, vai como um soldado. Então Saul manda trazer uma armadura para Davi. E quando coloca a armadura em Davi, irmão, o que acontece? O menino não consegue nem caminhar. Ele não consegue sair do lugar, a armadura é pesada. Tira a agilidade dele, tira a capacidade dele de se movimentar. Porque quando você vai lutar com um gigante, irmão, você precisa ser... irmão, você tem que ser ágil. Tem gente que quer lutar com um gigante assim. Ele vem pro culto de oração assim. Não, irmão, você tem que... eu vou para oração, irmão. Oração é guerra. Oração eu vou enfiar o pé na cabeça do inimigo. Eu já tenho que acordar e já... né, mandar o sono embora. E os gigantes vão cair hoje no nome de Jesus. Agora não, eu quero vencer o gigante, Tião. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, inclusive de que nele você já é um vencedor. Aleluia. Então Davi olha para Saul e fala: mano, eu não posso, com isso não posso. Deixa eu ir do meu jeito. Posso ir do meu jeito? Então Saul libera Davi para ir do seu jeito. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com Davi, e eu gostaria que você aprendesse juntamente comigo: prefira a armadura de Deus do que a armadura dos homens. Prefira aquilo que Deus tem para você do que aquilo que o mundo está te oferecendo. Quando nós vamos enfrentar guerras, o mundo, todo mundo, sempre tem uma, né? Eu fico observando, irmão, quando eu vou em velório, você quer encontrar psicólogo, teólogo, tudo que é ólogo é em velório. Ô irmão, velório é luto. Deixa ela viver o luto dela. Aí tem gente lá do lado: não, e quer pregar, e quer falar, e quer... Não, era um homem bom nada, bebeu a vida inteira, e quer ficar massageando a alma. Não, deixa a pessoa ter o luto. Aí vai o outro: não, é que eu acho que ele deve estar escrito no livro, eu acho. Aí não, quando vai o outro que acha que é crente demais, não, esse já está no inferno, viu? Eu falei: mas para! A gente encontra esse monte de tipo de gente, sim ou não? O mundo tem esse monte de conselhos para nos dar. Mas você precisa preferir a armadura de Deus do que os conselhos dos ímpios. Prefira a armadura de Deus. Quando Davi ele se recusa a pôr a armadura de Saul, o que ele está dizendo? Eu prefiro a armadura de Deus. E tem uma coisa maravilhosa que Davi faz. Quando ele vai diante para a batalha, ele passa e pega pedras, ele coloca essas pedrinhas no seu alforje. Olha a arma do cara. Golias, Wagner, só a couraça tem 70 quilos. Você acha que a pedra vai bater ali e vai derrubar alguém, irmão? A lança do cara pesa 5 quilos. O capacete de Golias, irmão. Mas a história conta que Davi pega 5 pedras, ou 3 pedras. Não importa, o importante é que foi uma pedra só. Depois ele põe no alforge. O que é o alforge? Alforge é uma ferramenta que o pastor usa. É aquele saquinho, é a pochete do pastor Floriano. Você já viu que o pastor Floriano é descolado, né, irmão? Ele tem pochete. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Esse dia nós fomos fazer uma visita para um pastor, ali, em Belo Horizonte. Rodamos 600 quilômetros. Aí chegamos de madrugada, falando: vamos, né, atazanar o pastor de madrugada. O pastor estava doente, fomos para um hotel. Aí chegou no hotel, nós estávamos em 3 pessoas, eu, o pastor Floriano e o Sebastião. Não tinha triplo, quarto triplo, só tinha duplo. Aí eu falei: eu não vou ficar com o Tião, muito menos com meu pai, 2 velhos. Falei: dá um duplo e um para mim. E aí ficou o Tião e meu pai um roncando do lado do outro, e eu fiquei no outro. No dia seguinte a gente acordou e foi embora.
Fomos lá, fizemos o trabalho, oramos pelo pastor, o pastor foi curado, uma bênção, vai estar aqui semana que vem, pastor Aldo. Aí, almoçamos na casa do pastor Aldo, no restaurante lá, que ele levou a gente. Depois voltamos para a casa dele para tomar o café e comer a sobremesa. Aí quando nós estamos indo embora, o pastor Floriano lembra que esqueceu o seu alforge. Eu acho que eu esqueci lá no hotel. Vamos, não é de ir embora. Tinha passado um dia, uma noite. Eu falei, que pastor é esse que esquece o alforge? E tinha R$2.800 dentro, hein? Só fui saber depois, irmão. Se eu soubesse antes, hein, Tião? Tinha ficado num triplex. Então Davi, ele pega armas simples. E as armas de Deus são simples. Você lembra o que diz Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10? Quem lembra? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Aonde que você se fortalece? Na força do seu... Revesti-vos de toda a armadura de Deus. A armadura do crente é de Deus, irmão. Não é do mundo. Era essa armadura que Davi estava vestido. Então Davi vai com aquelas coisas simples. Quando você fala isso para o mundo olha assim e fala, não, isso é simples demais, não serve para mim. Pois é isso, Tonho, que vai nos manter firmes em Deus, alcançando as batalhas, vencendo as guerras e caminhando de vitória em vitória. Então Davi vai, quando ele vai pegando as pedras, e ele vai ali com o seu cajado, um pedaço de pau. O Golias olha para ele, ô Saul, não tem um homem aí, Saul? Você me manda um menino, Saul. Ô Saul. E eu fico imaginando Saul lá. Meu Deus, agora a vergonha vai ser mesmo. E Davi vai. E aí, Golias começa agora a intimidar Davi. Quem é você? Por acaso eu sou um cachorro para você vir com um pau e pedra para cima de mim? Ô menino, eu vou acabar com você. E aí Davi, ele se levanta em autoridade e diz assim, olha, ainda hoje, Deus vai me dar a sua vida. E todos saberão que há Deus em Israel. Você vem contra mim com lança, mas eu vou contra você em o nome do Senhor. Porque essa guerra não é minha, essa guerra é do Senhor. Naquele instante, irmão, o sobrenatural acontece. Você conhece a história e vai poder reforçar com o seu filho nessa semana. Davi lança a pedra. A pedra acha um lugar na testa de Golias. Ele estava de capacete. A pedra achou um lugar. Acertou, o gigante caiu. O que Davi fez? Correu e foi comemorar? Correu e foi lá, tá vendo? Aê, Saul! Eu mato o leão, eu mato o urso. Quem é esse? Não, Davi não fez isso. Ele foi lá, pegou a espada do gigante e arrancou a cabeça dele. Conta isso para os seus filhos. Davi pegou a cabeça daquele gigante e foi diante do povo de Deus. Do Senhor é a guerra. Por que Davi venceu? Porque ele escolheu a armadura de Deus. Por que muitas das vezes a gente está patinando nas nossas lutas? Porque a gente quer usar armas que não são nossas. A arma do mundo pesa na mão de um crente. A arma do mundo, a armadura do mundo não cabe num corpo celestial como esse. Não cabe no templo do Espírito. Mas a gente quer usar as armas do mundo. Estão falando mal de mim lá na empresa, o que eu faço? Vou falar mal também. Vou trocar. Não, irmão. Você não é daqui. Oh, querido, querida, se posicione. Lembra, você tem um compromisso com a palavra. Você se submete a um Deus todo-poderoso. Se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Aí os Davis da nossa igreja. Oh, aleluia. Aproveita, Murilo. Aproveita que está chegando mais um. Aleluia. Aí, ó. Para vocês não, né? E para mim, Arthur?
Também não? Então tá bom. Arthur é uma bênção. É ou não é uma bênção? Olha lá, irmão. O Arthur, quando chegou aqui, não queria entrar aqui de jeito nenhum. Agora ele vem para a igreja e não quer ir embora. É uma briga para ir embora. Eu fico olhando ele no carro. O Marcos Paulo com a Tamires. Vamos embora, menino. Luiz Paulo, é isso que eu te digo que tu és Marcos Paulo, Luiz Paulo. Amém, irmãos. Paulo, ele nos aconselha em Efésios, e nós falamos aqui, revista-se da armadura de Deus. As peças da armadura que servem para nós são aquelas que o Senhor já nos ensinou a usar. Amém. Você já sabe. Você sabe que é oração, não tem pra onde correr. Você sabe que precisa orar, irmão. E orar não é fácil. Quem falar para mim que orar é fácil, irmão, o céu é seu já. Não é fácil orar. Há uma guerra quando nós vamos. É por isso que eu falei para você que quando você se dispuser à oração, você tem que. Porque se você acordar e só rolar da cama lá e... A propósito, nós fizemos um período de oração às 3 horas da manhã, recentemente, irmão, e foi muito legal. Decidiram fazer o negócio remotamente, online, para todo mundo ver todo mundo. Pensa se todo mundo via todo mundo. Colocava tudo lá não aparecia a câmera de ninguém. Aí o irmão com o João é sacana, é um homem de oração, mas o João é terrível. E aí no meio da oração, assim, ele tinha orado assim uns 10 minutos, ele falou, não é não, irmão, fulano? Bem. Aí, no outro dia eu fui perguntar para o irmão fulano, irmão fulano, o João citou você lá e tal, não é não, você não respondeu. Essa hora eu tinha ido ao banheiro, pastor. Não é fácil, irmão, orar não é fácil. Mas quando você se coloca em oração, irmão, você causa algo no reino do Espírito. Você causa uma bagunça no reino do Espírito. Nós precisamos aprender a viver diante dos desafios. Nós precisamos aprender a se comportar quando Satanás começa a tripudiar em cima da gente. Quando ele levanta a voz para nos intimidar. Porque é característica de Satanás, é levantar a voz para intimidar. E quando ele levanta a voz e você não está em Deus, o que você faz? Você se sente intimidado. O exército de Deus estava intimidado pelas afrontas do Golias. Precisou um jovem se colocar diante do exército e liberar a palavra de Deus. Eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Eu não sei o que está te intimidando. Se são seus problemas, as adversidades, a família, o patrão, o amigo do trabalho endemoniado. Eu não sei. O que eu sei é que você precisa se posicionar em oração. Nós temos um grande desafio aqui na igreja e nós precisamos nos posicionar em oração. É através da oração que nós vamos conquistar. Em o nome de Jesus. Quando você entra para o seu quarto de oração, às vezes você entra triste, ferido, cabisbaixo, preocupado, com medo, porque vai vencer a conta, porque você não sabe se o trabalho vai dar certo, porque há uma instabilidade no mundo, você entra triste, mas eu creio que quando você ora, você se derrama diante de Deus, você sai de lá diferente. Você sai de lá com a cabeça erguida. Você sai de lá cheio de expectativas. Toda quinta-feira aqui nós temos oração às 6 horas da manhã. E quem não pode vir porque mora longe, ou porque já saiu para o trabalho esse horário, costuma ficar online, no vídeo, na transmissão. E é muito interessante, irmão, que eu percebo que depois que oram, o compartilhar ali, os irmãos ficam conversando, compartilhando, você percebe que há uma expectativa gerada no coração das pessoas que oraram. O dia vai ser diferente. Esse é o dia da conquista. Esse é o dia que gigantes vão cair.
esse é o dia que eu vou triunfar, este é o dia que eu vou avançar, este é o dia que eu vou ser notado, é este o dia. É maravilhoso. Nós precisamos aprender a nos comportar e a orar. Você precisa entender que as armas que Deus nos deu são mais poderosas que as armas do mundo. Criaram a bomba atômica, estão criando não sei o que, tem míssil, antimíssil, navio, tem drone, tem tudo que parece ser, mas não há nada comparado a uma oração genuína. Não há nada, quando você ora, irmão, quem ouve é o Deus Todo-Poderoso. E se precisar depor rei, abater reis, Ele vai abater. Se precisar levantar reis, Ele vai levantar. Porque Ele é poderoso. Ele é Deus. Só Ele é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo escrevendo lá o 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. As armas que Deus nos deu, Tereza, é para destruição de fortalezas. Aí a gente fica pensando na cadeia dos Estados Unidos, na cadeia de prisão máxima aqui no Brasil, que ninguém foge. Não é esse tipo de fortaleza, isso não é nada diante de Deus. As fortalezas aqui que o texto bíblico está nos remetendo, são fortalezas espirituais, que às vezes está na minha, na sua mente. As armas que Deus nos deu, são poderosas para destruir fortalezas. Aquele que está aprisionado pelo pecado, aquele que está todo enrolado, aquele que está todo comprometido, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você só está aqui servindo a Jesus porque fortalezas foram destruídas na sua vida. Você estava amarrado por correntes, aprisionados por cadeias. Satanás e seus demônios estavam querendo acabar com a sua vida, mas alguém orou por você e as fortalezas caíram. E nós estamos aqui hoje. Aleluia! E por que a gente não se comporta consciente disso? Ô irmão, eu tenho que sair daqui hoje como se eu tivesse armado até os dentes. Porque eu sei que uma palavra que eu liberar da parte de Deus, fortalezas vão cair. E eu creio que nesta manhã estão caindo muitas fortalezas. Você crê? Diz um amém aí. Amém, diz um amém, glória a Deus. Fortalezas estão caindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Romanos, no capítulo 11, capítulo 13, verso 12, o apóstolo Paulo, ele afirma que nós devemos nos revestir das armas da luz. Que é isso? Irmão, nós já ouvimos, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em... A Bíblia diz, nós ouvimos aqui domingo passado, através da pastora Arlete, que o nosso Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa. Então, a gente precisa se vestir disso. Você é um cristão, cara. Você é um cristão, mulher, uma cristã, mulher, jovem. Você tem que brilhar. Você tem que estar vestido da arma da luz. As pessoas vêm com lanças para te ferir, com línguas afiadas para ti. Você tem que lembrar que você é luz. Aleluia. Você conhece alguém que tudo que fala para ele já dá uma resposta pronta, de bate-ponto, né? Você conhece? Eu conheço um monte, irmão. Ele não tem papa na língua. Você conhece? Já ouviu essa? Não tem papa na língua, pastor. Pisa em ovos, pastor. Por quê? Pisa em ovos. Eu era a minha idade, irmão, 30 anos. Você acha que eu... Deus me salvou da morte, me tirou de uma vida de drogas, de criminalidade. Você acha que eu vou pisar em ovos? Pelo amor de Deus, irmão. Mas aí você vai falar com o cara, você chama a atenção dele, ele já... Né? É tipo assim, né? Um exemplo. Olha,
Deveria ter feito assim. Ah, por que você não falou então? Não, é que deveria. Então faz você. Quem conhece alguém assim? Tem um monte, né? Mas você não chamou para ser, Deus não te chamou para ser assim não, cara. Vença você mesmo. Quem conhece aquela pessoa? Não, Deus me fez assim, assim que eu sou. Não, Deus não te fez assim. Você é a imagem e semelhança de Deus, cara. Jesus Cristo habita em você. O Espírito Santo habita em você, mulher. Para de ser uma mulher rixosa, amargurada. O esposo fala uma coisa, você devolve com 10 pés. Não. Diga para ele, é assim mesmo, amor. Amém. Vou orar aqui para Deus quebrantar o meu coração, para eu dar uma resposta à altura de quem você é, pelo amor de Deus. Deus nos transportou para o reino da sua luz, e é nessa dimensão, é nesse conhecimento, é nesse discernimento que a gente tem que caminhar. Amém. Quantos desafios nós não temos pela vida? São tantos desafios. Fala, irmã, fala. Eles estão fazendo... matando gigante. Ah lá, ó, ao vivo, ó. Eita! Ó, irmão. O Enzo, pensa, irmão. Aí, viu aí, Vanessa? Preste atenção, viu? Essa semana você e o seu noivo aí, ó. Conta a história pro Enzo. Levanta o gigante lá e manda ele... Ele já é um gigante, né? Fala para ele fazer esse de gigante assim. E aí você pega um tijolo lá na rua. Desopor. Olha lá, ó. Ajuda a gente a pastorear seus filhos. Ajuda a gente a ensinar essa galera. Aleluia. Obrigado, gente. Vocês ficaram assim, eu já ia convidar vocês para fazer libras aqui. Aleluia. Nossas armas são poderosas em Deus. Amém. Jesus Cristo colocou à nossa disposição as armas mais poderosas do universo. Creia nisso. As armas mais poderosas, Gerson, está com a gente. Aí as pessoas olham para a gente e falam, aqueles crentes lá é tudo cheio de querer, eles acham que... Não, irmão, a gente não acha nada não, a gente tem certeza, tá? A gente tem certeza. Porque a gente sabe que quando a gente ora, Deus responde. Deixa eu contar um testemunho para vocês. O nosso GR está aqui, o irmão Sebastião, a irmã Rosa, estão aqui, eles podem confirmar. Nós estamos lá no nosso GR orando, jejuando, clamando pelas vidas. O que é GR para você que está vindo aqui pela primeira vez? GR é grupo de relacionamento. Durante a semana nós nos relacionamos em pequenos grupos, em vários lugares. Se você quiser conhecer mais, depois nos procure. E lá nós nos reunimos, oramos, comemos muito. Essa semana foi feijoada, irmão. Oh, misericórdia. Foi aniversário lá de uma irmã e ela decidiu fazer feijoada. E a gente falou, vamos abrir uma exceção para você. E depois pudim. Oh, Jesus. E lá no nosso GR nós temos a cadeira do milagre. A cadeira da bênção. Foi no nosso GR uma senhora. Ela foi convidada e foi. E chegando lá, na hora de compartilhar a semana, ela contou que o seu filho William estava com câncer, desenganado pelos médicos. E filho único, se eu não me engano. É filho único, uma Rosa? Não, tem 2. E ela muito triste, porque o câncer estava no lugar, depois foi para o sangue, e o médico tinha dito para ela, olha, que vai ser difícil reverter. E ela estava muito triste. Mas nós cremos em Deus. E nós pedimos para ela sentar na cadeira do milagre. E o Sebastião orou por ela. O Sebastião disse para ela, eu também já tive câncer. E um dia meus filhos oraram por mim, minha esposa orou por mim, Deus me curou. E nós vamos orar aqui hoje, nós cremos no milagre. E o Sebastião falou para a senhora, crê no milagre? Ela creio. Não, você crê no milagre? Não, a senhora crê ou não crê? Eu creio, não tenho o que fazer, eu tenho que crer. Esse homem grandão falando que eu tenho que eu creio. E nós oramos.
E entrou a semana orando, 2 semanas orando, 3 semanas orando. E como é que tá? Como é que tá? Essa semana ela esteve no GR. E aí, como é que está o William? Pastor, o William está em casa de alta. Mas como assim? Os médicos fizeram os exames lá, disse que não tem mais nada não, pastor. Você tem que ver o áudio que ela mandou. Em algum momento vamos passar aquele áudio aqui, tio. Ele foi curado. Nós temos que começar a viver nessa dimensão de milagres. Por isso que você precisa se revestir da armadura de Deus. Por isso que você precisa vestir a couraça da justiça, o capacete da salvação, calçado os seus pés na pregação do Evangelho, colocado nas suas mãos o escudo da fé, embanhado a espada da justiça. Está lá, Efésios 6, do 11 adiante. Você precisa caminhar assim. Mas aqui no meu GR só vem Pedro, Tiago e João. Só assim, pastor, há ano, dá até desânimo. Não, lembra? Yes, hoje é GR. Hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia do relacionamento. Hoje é o dia da giripoca piar nesse lugar. Eu venho assim no carro com a minha esposa. Eu pego no cabelo dela. Vamos, alegra. A gente vem assim, ela vai contando os testemunhos. Vixe, hoje lá no trabalho o capeta se levantou. Eu falei, que legal, mas ele caiu. Por que o capeta se levanta? Porque ele está caído faz tempo. E ele se levanta para cair de novo. Fique de pé, por favor. Aleluia. Fortalezas estão sendo destruídas aqui hoje, nessa manhã. Creia nisso. Irmãos, quando eu falo de GR, de milagres, acredite, irmão. Eu não estou fazendo propaganda aqui para você. Não, irmão. Não é nenhuma propaganda. Estou falando aquilo que está acontecendo no nosso meio. Deus tem feito milagres no nosso meio. Gigantes têm tombado no nosso meio, hein, Belchior? Eu sabia que o meu GR ia ser tão substância, com feijoada, que eu chamei o Belchior para nos ajudar. E o Belchior foi. Ele e a Lu, que agora ele não é sozinho. E casou com a mulher certa, é igualzinho, irmão. Aleluia. Ele come e ela ora. Misericórdia. Tenha misericórdia desse homem, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Eu vou me esvaziar para você, Senhor. Para você, tudo em mim ganhar, tudo em mim ganhar. Eu vou me esvaziar, Senhor.